A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, tem como título: Os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei de Moisés. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e 5, que diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Queridos, os judaizantes na Bíblia eram pessoas aí que procuravam incorporar no Evangelho certas exigências da lei judaica. Os judaizantes geralmente eram crentes judeus provenientes de Jerusalém. Mas os judaizantes não apenas agiam como judeus, eles também se empenhavam em influenciar outras pessoas dentro das igrejas cristãs e agirem como eles. O problema dos judaizantes surgiu aí no período de transição entre a antiga aliança e a nova aliança, ou seja, logo nos primeiros anos da igreja primitiva na era apostólica. Aquele era um tempo, queridos, em que o evangelho estava avançando para além de Jerusalém e da Judéia e alcançando ali várias cidades do Império Romano. Com o crescente número de convertidos gentios, surgiu algumas controvérsias sobre como deveria ser o relacionamento dos crentes judeus com os crentes gentios. Então, nesse contexto, alguns convertidos judeus começaram a tentar impor uma carga de legalismos judaicos aos cristãos gentios. E essa questão conflitante acabou dando origem à primeira crise teológica da igreja cristã. Para discutir o problema, foi convocado então o Concílio de Jerusalém, que é registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. No concílio, a liderança da igreja primitiva chegou à conclusão de que somente a fé em Jesus Cristo é que pode trazer salvação, tanto a judeus como a gentios. A principal questão levantada pelos judaizantes tinha a ver aí com a circuncisão. A circuncisão era o sinal distintivo da antiga aliança, uma indicação externa de que uma pessoa pertencia à comunidade do povo de Deus. Então, os judaizantes passaram a ensinar que a salvação estava ligada de alguma forma à circuncisão e que mesmo os gentios que eram convertidos a Cristo tinham de ser circuncidados, caso contrário, não poderiam ser salvos. É possível ainda, queridos, que a circuncisão não fosse o único ponto defendido pelos judaizantes. O apóstolo Paulo fala de alguns judaizantes que desejavam levar toda a igreja para a escravidão da lei. Então é provável que outros legalismos também fossem impostos pelos judaizantes aos cristãos gentios. Portanto, em resumo, os judaizantes provavelmente ensinavam que os crentes gentios tinham que ser legalistas com a lei judaica para terem acesso à graça de Deus, e que tinham que permanecerem legalistas apesar da graça. Sem dúvida nenhuma, queridos, os judaizantes representaram um perigo para a igreja no tempo apostólico. À luz dos relatos do Novo Testamento, provavelmente o grupo dos judaizantes cresceu e se espalhou por várias localidades. E parece que essas pessoas eram tão persuasivas que acabavam conseguindo pressionar até mesmo um obreiro experiente, como Barnabé e o próprio apóstolo Pedro, conforme está em Gálatas 2, do versículo 11 ao 21. Mas mesmo depois de tantos séculos, as ideias judaizantes jamais desapareceram completamente. Apesar de ninguém mais aparecer exigindo a circuncisão entre os crentes, há muitos líderes enganadores que tentam incorporar práticas judaicas nos cultos cristãos com propósitos místicos. Por isso, infelizmente, em muitas comunidades cristãs, há réplicas da Arca da Aliança, uso do shofar e do menorá nos cultos, observâncias de festividades judaicas e assim vai. Até mesmo o uso de palavras hebraicas está sendo adotado como se essas palavras fossem mais poderosas
do que as palavras em nosso idioma. Mas é claro, queridos, que tudo isso é um erro. Com essas práticas, os judaizantes modernos rejeitam o fato de que os ritos e cerimoniais no Antigo Pacto foram perfeitamente cumpridos no Novo Pacto em Cristo e acabam por esvaziar o significado do Evangelho da Graça. O correto é entendermos que a obra redentora de Cristo foi completa e suficiente e que os elementos da antiga aliança eram apenas sombras da realidade inaugurada pela nova aliança. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.